Como será o fim do dólar como moeda de reserva mundial? Foi essa pergunta que eu fiz para o ChatGPT e eu quero dar uma olhada na resposta que foi muito interessante. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, vamos logo aqui para o primeiro ponto. Como será o fim do dólar como moeda de reserva mundial? Bom, a gente sabe que por mais de 70 anos aí, o dólar foi o centro do mundo, a maior economia do mundo ainda é os Estados Unidos, apesar da decadência talvez recente, não só dos Estados Unidos, mas de vários países da Europa e por aí vai, ainda é a principal potência econômica global. Então o que ele diz aqui? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ele assumiu o papel de moeda de reserva global, o dólar, certo? Sendo utilizado no comércio internacional, reserva dos bancos centrais e dívidas soberanas. Mas nenhum império monetário durou para sempre, isso é verdade, e a gente já tem então sinais aí do fim do ciclo. Eu acho que está muito sensível aqui o meu mouse, depois eu vou mudar isso. Bom, a ideia aqui do vídeo é justamente dar uma olhada em como que esse colapso aí pode acontecer. Bom, ponto número 1, então, vamos falar um pouco sobre como que o dólar virou moeda no mundo. Em 1944, os Estados Unidos estavam no auge do seu poder militar econômico. E Bretton Woods ficou conhecido, então, como, na verdade, o final do Acordo de Bretton Woods, 1971, é um tema recorrente aqui do canal. Então ele coloca o seguinte: em Bretton Woods ficou decidido que todas as moedas estariam atreladas ao dólar e o dólar ao ouro, ou seja, existia essa paridade do dólar com essa escassez física que era o ouro. Ainda é, na verdade. Então, em 1971, Richard Nixon quebra esse elo e, a partir dali, o dólar virou pura confiança. Richard Nixon era o presidente dos Estados Unidos na época. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso com gráficos, que é bem interessante. O que aconteceu em 1971, recomendo que você olhe também. Bom, então, essa confiança ela foi sustentada por 3 pilares. O poder militar dos Estados Unidos, o petrodólar, o acordo com a Arábia Saudita para vender petróleo só em dólar, e a ausência de alternativas viáveis. Foi isso que sustentou o dólar como moeda de reserva global após 1971, após essa paridade, perda da paridade do dólar com o ouro. Bom, e por que esse domínio do dólar, então, está ameaçado? Hoje, esses pilares estão ruindo. A dívida americana passou de 34 trilhões e cresce exponencialmente. Na verdade, aqui já passou de 36, está quase chegando em 37 trilhões de dólares. A confiança global nos Estados Unidos está enfraquecendo por guerras, instabilidade política e impressão de dinheiro. Inclusive, o rating de crédito dos Estados Unidos foi reduzido recentemente. A gente também falou sobre isso aqui no canal. Países como China, Rússia e Índia estão fazendo acordos bilaterais fora do dólar. O BRICS, então, criou mecanismos de comércio em moedas locais e até a Arábia Saudita está sinalizando o abandono do petrodólar. Nos anos 2000, mais 70% das reservas cambiais do mundo eram em dólar e hoje esse número já caiu para perto de 55% e segue recuando. Bom, ponto número 3. Como a queda do dólar acontecerá na prática? Não será de um dia para o outro, mas o processo já começou. Etapa 1, então, segundo a análise ChatGPT, lembrando, quando eu discordar de alguma coisa ou tiver algo a acrescentar, eu vou mencionar aqui, mas até agora está fazendo bastante sentido. Bom, etapa 1, desdolarização do comércio global. Países usam moedas locais para negociar entre si, A gente tem China, Brasil, Yuan, reais. Então, sim, a gente tem outras moedas, mas moedas fiduciárias aí que tem o mesmo problema central aí do dólar. Etapa 2, redução das reservas em dólar. Bancos centrais, então, passam a comprar ouro, títulos não americanos e ativos alternativos. Isso aqui é muito interessante, porque o ouro, inclusive, está na máxima histórica. O Bitcoin também muito próximo disso. Então, esses ativos alternativos aqui, eles de fato estão se valorizando bastante. Ponto número 3 aqui, etapa número 3. Perda de confiança nos títulos dos Estados Unidos. Com a dívida americana descontrolada, o mundo começa a exigir juros maiores ou simplesmente abandona os treasuries americanos. E isso faz sentido, já está acontecendo de fato. Etapa número 3 aqui. Inflação nos Estados Unidos e fuga de capitais. A impressão de dólares para pagar dívidas leva à inflação e enfraquece o próprio consumo americano. Hoje em dia a gente não tem uma crise de hiperinflação nos Estados Unidos, embora a gente de fato passou por uma inflação consideravelmente alta, considerando os Estados Unidos como país desenvolvido e tal, nos últimos anos, principalmente na administração Biden e em todos os problemas
recentes aí que a gente teve nos últimos anos aí, desde pelo menos os anos 2020. Bom, etapa número 5, então, crise de confiança global, o dólar deixa de ser o porto seguro e o mundo entra em uma transição caótica de sistema monetário. Isso, de fato, é um ponto interessante, porque geralmente esses períodos aí de transição, geralmente eles são conturbados. Então, o poder ele não troca de mãos de forma fácil, digamos assim. Vai ser provavelmente um período conturbado. Bom, seguindo aqui então, qual moeda vai substituir o dólar? O euro, então, será que o euro vai substituir o dólar? Ele já é uma moeda fraca, o euro, e depende politicamente de 27 países divididos. Concordo aqui plenamente, eu acho que o euro e todas as outras moedas fiduciárias, elas têm o mesmo problema do dólar, que é basicamente, elas dependem de decisões de políticos e burocratas, que a gente sabe que, em termos de sociedade, geralmente são as piores possíveis, certo? Não sei se as piores possíveis, mas muito ruins, certamente. Yuan também, mesma coisa, centralizado, manipulado, a China autoritária e, de fato, concordo com esses pontos aqui. E é uma moeda fiduciária, então moedas fiduciárias aqui descartadas, certo? O ouro, então o ouro tem valor histórico, mas ele circula de forma muito mais difícil e é difícil de armazenar, difícil de transportar, então eu concordo, na verdade, a dificuldade de transportar e de armazenar o ouro e de circular o ouro foi justamente o que nos levou aos certificados aí de depósito de ouro e que evoluíram nas moedas em papel e que evoluíram então posteriormente nas moedas fiduciárias quando se cortou esse lastro aí do ouro com o dinheiro papel, certo? Então, claro, eu não duvido que isso aconteça de novo se o padrão ouro for tentado novamente. O problema não é especificamente do ouro, mas do fato de que essas características de difícil armazenamento, transporte, circulação do ouro eventualmente levam à centralização e a um tipo de um calote aí, basicamente foi algo que os Estados Unidos fez, então, no final do acordo de Bretton Woods, existia essa paridade do dólar com o ouro, e eles simplesmente acabaram com a paridade. Não, a gente vai ficar com o ouro, quem tem dólar não pode mais receber o ouro. Então, enfim. E daí aqui ele fala sobre o Bitcoin. Bom, como ele vai falar sobre o Bitcoin aqui, como do ponto de vista positivo, muito em parte por causa do nosso histórico também de conversa, o disclaimer que eu tenho que fazer aqui, que eu sempre faço nos vídeos do canal, é que isso não é uma dica de investimentos, você não deve basear aí suas decisões de investimento em um vídeo aqui no YouTube de 15 minutos, então faça a sua própria pesquisa. Mas dito isso, vamos ver aqui que ele fala sobre o Bitcoin como um ativo, uma moeda que vai substituir o dólar. Então, segundo essa análise aqui, seria o único ativo. Então, tem uma oferta limitada de 21 milhões de unidades, não depende de governos, é fácil de transportar globalmente e já foi adotado por milhões de pessoas. Então, se o mundo caminha para um novo padrão, o Bitcoin é o candidato mais coerente com os princípios de uma moeda neutra, global e resistente à inflação. É muito interessante que Hayek já falava sobre isso há muito tempo atrás, algumas décadas atrás, falava que não teremos um dinheiro bom até tirarmos das mãos do governo com algo que não pode ser parado, não pode ser censurado e não pode ser controlado, e é exatamente isso que é o Bitcoin. Então, muito interessante de fato isso. Bom, conclusão. Não é o fim do mundo, é o fim de um ciclo. O dólar foi útil, foi dominante, mas está sendo vítima do mesmo veneno que derrubou todas as moedas fiduciárias. Excesso de dívida, impressão sem lastro e abuso de poder. É incrível como o ChatGPT está lúcido aqui nessas últimas conversas. A história está cheia de padrões monetários que colapsaram. Roma desvalorizou o denário, certo? A França queimou o assignat, né? E a Alemanha hiperinfla o marco. Então, interessante. Eu tenho algumas moedas antigas aqui até que eu não conhecia, mas o caso da Alemanha pré-Segunda Guerra, né, a República de Weimar, é muito interessante, inclusive, para fazer esse paralelo com o ouro, porque ele tinha uma inflação tão alta que se a gente olhasse o gráfico do ouro, parecia o gráfico do Bitcoin. E muitas pessoas podem ter pensado na época que existia uma bolha e tal, mas não, era que a moeda fiduciária estava colapsando. E o que é parecido com o que está acontecendo hoje, talvez com o Bitcoin, certo?
Então, enfim. Bom, então agora é a vez do dólar colapsar, digamos assim, e o mundo precisa de algo novo, algo escasso, livre, digital e inconfiscável. O fim do dólar pode ser o início da liberdade financeira global. Então essa aqui é a síntese do ChatGPT. Ele coloca vários pontos, várias etapas que já estão acontecendo, o que é curioso. De fato, o dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra até hoje e é uma questão de tempo para perder os restantes 3%. E a gente vê então talvez o Bitcoin como uma das melhores alternativas. O mercado ainda aposta bastante em ouro. Não à toa os países estão aumentando a reserva de ouro e o preço aí está na máxima histórica, mas talvez o Bitcoin seja a melhor alternativa a esse problema hoje em dia, certo? Por toda a tecnologia, pelas características do Bitcoin. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, deixem o like, cliquem no sininho, inscrevam no canal, cliquem no hype aí se aparecer. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.